pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos à nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigrist, para quem ainda não me conhece, e hoje eu indico a vocês um livro lindo, lindo, lindo. Já vou explicar os motivos desses meus elogios. É a indicação de um livro da minha querida Cássia Janeiro, uma escritora já muito premiada, experiente na área da poesia, mas hoje eu falo de um livro de contos que foi escrito por ela e que ela me enviou logo no início desse canal, quando eu estava começando esse projeto, e me confiou essa missão. Muito gentilmente agradeço pela confiança para que eu pudesse trazer aqui o meu olhar e a minha contribuição sobre o livro. Por isso, meu título, As Filhas de Eva. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo, por favor, antes que a gente comece essa nossa conversa. Vamos lá? Antes eu queria falar um pouquinho da escritora, da Cássia Janeiro, para quem não conhece. Nasceu em São Paulo, ela já escreveu 3 livros de poesia, dentre os quais um sobre o qual eu ouvi falar. Nem contei isso para ela, na verdade, estou contando aqui em primeira mão, quando eu estava ainda no curso de letras na Unicamp. Se não me engano, foi num café filosófico ou algum encontro lá na CPFL Cultura com Rubem Alves, que eu ouvi falar pela primeira vez do livro A Pérola e a Ostra, porque foi nosso querido Rubem Alves que prefaciou o livro e que apresentou nessa ocasião uma leitura, né, uma análise dele para aí a coletânea de poemas de Cássia Janeiro. Então foi a primeira vez que eu ouvi esse nome, com quem eu tive contato, mas eu não havia conhecido pessoalmente nesse encontro. E agora, tantos anos depois, estamos nós aqui juntas de novo, trazendo a vocês um pouquinho dessa sensibilidade da Cássia, agora neste livro de contos, As Filhas de Eva, de uma sensibilidade para um problema extremamente dramático, infelizmente, que a gente vive, que é a violência contra a mulher, né, os abusos sofridos pelas mulheres na nossa sociedade. Então, além desses 3 livros que ela já havia publicado, Cássia Janeiro é a primeira escritora sul-americana, para quem não sabia, né, que ganhou o Prêmio Mundial de Poesia Nócide, chancelado inclusive pela Unesco. Desde então ela se tornou a embaixadora desse prêmio, né? E então eu tenho a honra de conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito deste seu livro de contos, As Filhas de Eva. Já está na 2ª edição, foi essa que eu recebi diretamente da Cássia, da escritora, né? Com publicação aí da editora UBI e do grupo editorial Scortetti. O livro As Filhas de Eva, ele reúne diversos contos que aludem inclusive aos nomes das personagens, das mulheres que sofreram diversos tipos de violência, né, em suas vidas, não necessariamente detalhados e pormenorizados na narrativa, mas que trazem principalmente um olhar para aquela sensação que fica, que é uma sensação permanente, né, de dor, né, de sofrimento, de necessidade de recomposição, de necessidade de repensar, depois da experiência traumática, a sua própria vida e quem é você, que todas essas mulheres sofrem. Nancy, né, um nome que aparece aqui, Maia, algumas personagens da Índia, por exemplo, Nigéria, né, que seriam abusadas inclusive por grupos terroristas, a gente sabe, como Boko Haram ou Estado Islâmico, grupos extremistas, enfim. Então é um pouco essa realidade social muito dramática que é trazida para estas curtas narrativas que vão compondo essa obra, mas de uma maneira realista, que toca na carne, que toca na dor. Ela própria, em uma entrevista publicada quando da primeira edição do livro, que originalmente foi lançada em 2018,
né? E depois no ano passado, em 2020, teve essa segunda edição que eu mencionei, a qual eu tive acesso. Ela mesma disse que é um livro para ser um soco no estômago, né? Nós inclusive temos aqui neste nosso canal um vídeo em que eu falo um pouquinho dessa arte que se propõe como soco no estômago. Então é claro que quando a gente tem contato com esse tipo de história, de narrativa, a gente leva de certa forma um soco no estômago, mas a escrita da Cássia é uma escrita muito estética, muito poética, muito feminina, que não permite que essas narrativas, né, recaiam num estilo, digamos assim, num modo de narrar que seja cru, pura e simplesmente, ou que seja aterrorizante, ou que seja melodramático, nem nada disso. Eu acho que a gente consegue entender estes problemas muito pela percepção que a gente tem de depois dos problemas. Que é depois de acontecida a violência física, sexual, o abuso, o estupro, o que quer que seja, como elas ficam? Como essas mulheres seguem as suas vidas? E elas seguem as suas vidas ajudadas umas pelas outras, porque a Eva do título é a personagem que também passa por essa experiência e enquanto jornalista decide escrever um livro, né, que trate destes outros casos de mulheres espalhadas por todo o globo, né, por diversas e diversas regiões e países que também vivem situações semelhantes, infelizmente, que são essas situações muito dolorosas, né? Muito realmente sensíveis. E como eu sempre faço aqui no nosso canal, eu gosto de mostrar um pouquinho, né, da narrativa, leio poemas quando são coletâneas de poemas, enfim. E eu selecionei 2 trechos que me pareceram muito significativos porque mostram um pouquinho da Eva. Desta Eva da Cássia Janeiro neste livro, que é esta Eva jornalista, que decide fazer com que a vida destas outras mulheres também violentadas e muito sofridas siga adiante, a despeito de qualquer coisa, deve seguir, deve continuar, e uma forma de continuar é dar voz para que essas histórias possam ser conhecidas por outros e que talvez toquem, choquem, sejam socos no estômago e escandalizem a ponto da gente se sensibilizar cada vez mais, né, e de tomar consciência de que esse é um problema contra o qual a gente deve lutar diariamente e incessantemente, não nós mulheres apenas que somos filhas da Eva primordial, né, entre aspas, porque é claro, ela faz alusão aqui também à primeira Eva de tantas Evas que já vieram ao longo da história da humanidade, e aí alude a este grande mito, né, mito fundante de toda uma cultura, que é a primeira Eva que teria incorrido no pecado primordial junto com Adão, e de então, né, nós seríamos todos descendentes, e nós mulheres principalmente seríamos as suas descendentes diretas e suas filhas e assim por diante. Mas essa Eva atual, contemporânea, que é essa personagem que nesse livro se dispõe, se propõe e se engaja muito nessa causa, é uma Eva muito necessária, né, nos nossos dias, para que a gente possa sempre contar essas histórias e não deixar com que esta voz seja calada, que é uma voz que às vezes não sai da própria boca de quem passou pela violência e pelo abuso, mas que saindo de alguém com um preparo até maior para que consiga saber contar a história, né, e a torne realmente pública para um grande público, né, que precisa ouvir, precisa saber, precisa se sensibilizar. Eu acho é uma Eva que aqui me interessa, por isso os 2 trechos que eu selecionei, pela reincidência da Eva no livro, que a gente percebe é a agulha que costura as outras histórias, ela é a tecelã, né, das histórias, das palavras, dos contos, ela é a grande narradora.
aqui no livro, portanto é ela que eu destaco aqui para a leitura dos trechos que eu escolhi e até pelo título do livro As Filhas de Eva. Então Eva aqui, por mim, também será iluminada aqui nesse comentário, nessa minha resenha. E aí o primeiro trecho, né, fala justamente da experiência que ela teve também como vítima, né, e que a faz se fortalecer ainda mais para poder seguir com esse projeto de narrar a sua própria história e a história das outras, né, das outras filhas suas ou das outras tantas Evas que ainda virão. Até experimentar essa crueza na pele, na carne e em cada nervo exposto, ela só tinha uma ideia borrada do que seria ver o mal cara a cara. Qual um quadro impressionista que, examinado em detalhes, revela pinceladas distintas e tonalidades ocultas à primeira vista. Eu particularmente gosto muito de pinturas impressionistas e por este acúmulo de tinta em certas pinceladas que são responsáveis muitas vezes até por um movimento interessante e por essa sensação de impressão da cena, de impressão de um retrato, de uma personagem ali, né, figurada e assim por diante. Então me chamou muito a atenção esse trecho. E na sequência, logo depois, nós encontramos uma outra cena e um outro retrato das sensações de Eva, que são sensações insistentes, infelizmente. Passamos por uma situação traumática como esta e não conseguimos superá-la em 1, 2 ou 3 dias, nós sabemos. Há necessidade de anos e anos e de um trabalho contínuo e muito paulatino de cura. De tentativa de cura, de tentativa de esquecimento, de tentativa de perdão, né? Essa palavra perdão aparece aqui no livro, o perdão dos algozes, né? A gente falou um pouquinho disso em outro vídeo que eu também vou referenciar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse, de Primo Levi, Se Questo è un Uomo, né? O título em italiano é Isto um Homem, que é o seu livro, né? Magistral sobre sua experiência num campo de destruição, né, de Auschwitz, como ele diz. Falamos do perdão porque ele foi questionado a respeito de um possível perdão que possivelmente sentiria, ou se algum dia seria possível que sentisse em relação, né, aos SS, aos soldados alemães e aos algozes tão cruéis, tão ferozes. Aqui nós também temos algozes, né? Algozes mais famosos no caso de alguns, anônimos no caso de outros, e independente da situação, enfim, são algozes, são agressores terríveis, enfim, e muitas vezes que sequer são sentenciados, são condenados, e que aqui, nesse outro trecho que eu gostaria de ler, eles indiretamente aparecem pelas dores insistentes que ela ainda sente, né? E por um perdão que é dificílimo de ser alcançado. O tempo passado não apenas não curou, como agravou as dores em seu corpo. Logo depois do ocorrido, sentiu-se uma massa dolorida, um bloco amorfo, compacto, um todo latejante. Podia cobrir-se, colocar bolsas de água quente e banhar-se por horas, mas nada a aquecia por dentro. Por fora, lembra uma carcaça esquecida num lugar melancólico, um pântano mal cheiroso. Aparece também aqui, eu percebi, uma sensação de nojo, né? Infelizmente, de um nojo de si mesma e o nojo da recordação do acontecido, enfim, que também é outro ponto que me chama muito a atenção. Então é um livro que traz esse olhar para um problema urgente e mais do que necessário, né, de que seja visto e discutido. Mas apesar desses trechos, que foram trechos que me pareceram muito interessantes e que me tocaram mais diretamente, que eu escolhi para
apresentar aqui para vocês, eu gostaria de encerrar essa minha fala e essa minha resenha com uma frase, a meu ver, a mais lapidar. A mais lapidar do livro, acho que por diversos motivos, né? Porque eu me vejo um pouco talvez nessa situação e porque eu ouço pessoas que também praticam meditação como eu nesta mesma situação, quando se deparam com problemas, desafios, enfim, dramas que precisam, conflitos que precisam ser resolvidos, e que aí sim é que a gente parece testar essa nossa capacidade de ter altruísmo, né, de se espiritualizar um pouco mais, de tentar ter um olhar muito, né, condescendente em relação ao outro, ao diferente, ao próximo, aquele com quem a gente às vezes estabelece um certo embate, para dizer o mínimo, no caso aqui destas personagens do livro, mas, né, no nosso dia a dia a gente passa por essas situações. E é a seguinte frase: meus anos de meditação foram para o ralo. Quantas e quantas vezes, por muito menos, muitíssimo menos mesmo, porque felizmente eu não passei por essa situação e espero que muitas de nós aqui, todas nós aqui na verdade, não tenhamos passado por uma situação destas. Quantas e quantas vezes não sentimos que os anos de meditação foram para o ralo, quando numa situação que realmente nos demandou a sabedoria, a paciência, o respirar fundo e pensar 10 ou 20 vezes antes de ser explosiva, de se descontrolar emocionalmente, enfim, de perder a cabeça, nós não pensamos nisto, né? Que há situações que a gente enfrenta e a vida nos traz essas situações até para nos testar, nos fazem muitas vezes deixar escoar pelo ralo os nossos anos dedicados a construirmos uma certa sabedoria e um certo amadurecimento para podermos olhar a vida. Então super indico a leitura de As Filhas de Eva a todos vocês, não só as mulheres que foram aqui mais mencionadas neste vídeo, mas a todos, todos e todas e todes, porque a todo público realmente é uma obra muito valiosa e que faz a diferença. Espero que tenham gostado da minha indicação. Se sim, deixem o seu like e compartilhem este vídeo. Um grande beijo a todos e nos encontramos no próximo. Até lá!